pessoal, dessa vez eu vou começar o vídeo um pouco diferente. Eu gostaria de fazer um pedido para você, estudante de medicina, e você, colega médico que esteja assistindo esse vídeo, para ficar comigo até o final. E eu vou te dar dois motivos. O primeiro motivo, esse diagnóstico, o pneumotórax, ele vai ser feito por você, colega médico, na emergência. Dificilmente vocês vão ter um radiologista de plantão à disposição para interpretar radiografias de tórax. E o segundo motivo, eu vou te dar duas dicas importantes para você não perder esse diagnóstico na emergência. Então, fica comigo até o final desse vídeo. Esse paciente tem 82 anos, sexo masculino, ele foi internado para tratamento de pneumonia e ele apresentou uma dispneia súbita após punção de artéria subclávia. E aí eu pergunto, qual o achado radiológico explica essa dispneia súbita? Ele foi internado para tratamento de pneumonia, mas não foi a pneumonia que causou essa dispneia súbita do paciente. A pneumonia nós vemos aqui nas duas bases pulmonares, maior à direita e menor à esquerda. Ele tem um catéter venoso profundo, um acesso venoso profundo pelo lado esquerdo. Ele teve uma tentativa de acesso venoso profundo pela direita. Se nós dermos um zoom, se nós compararmos essas regiões superiores dos hemitóraces, a gente percebe que do lado direito a gente já vê esse acúmulo de espaço aéreo aqui e uma pobreza vascular. Se nós olharmos no lado normal, a vascularização pulmonar ela chega até próximo à periferia e não toca a pleura, padrão de vascularização normal. Vamos revisar então a anatomia do espaço pleural. Nós temos a pleura parietal, que ela fica colada junto à parede torácica, e nós temos a pleura visceral, que fica colada na superfície do pulmão. Em situações normais, a pleura visceral é muito próxima da pleura parietal, de modo que esse espaço pleural ele é virtual, nós não enxergamos nos exames radiológicos. Já desse lado aqui, onde houve esse acúmulo de espaço aéreo, que nós chamamos de pneumotórax, de forma secundária, a tentativa de punção subclávia desse paciente, o acidente então de punção com uma perfuração da pleura em entrada de espaço, em entrada de ar nesse espaço pleural, o espaço pleural que era virtual, ele começa a aparecer no exame de imagem. A pleura parietal, ela permanece em posição anatômica e a pleura visceral, que nós não conseguimos visualizar em situações normais, a gente começa a visualizar. Porque esse ar que entra no espaço pleural empurra o pulmão e separa a pleura visceral. Se vocês olharem, eu tenho essa linha aqui que corresponde à pleura visceral, que ela está afastada da pleura parietal, criando então um espaço pleural agora verdadeiro, porque ele está preenchido por ar. Então esse paciente fez um pneumotórax moderado após um acidente de punção de artéria subclávia. E aí a primeira dica para vocês, sempre que possível, realizar o exame com o paciente em pé ou sentado, porque vocês vão aumentar a sensibilidade da detecção do pneumotórax. Pelo efeito da gravidade, o ar sobe e vai para a lateral quando o paciente está em pé ou sentado. Isso aí facilita a detecção de pneumotórax de pequenas dimensões, de pequeno tamanho, de pequeno volume. Esse pneumotórax aqui, o paciente foi realizado deitado em ambiente, o paciente estava em UTI e foi realizado deitado. Nós conseguimos fazer o diagnóstico e foi um pneumotórax já moderado, mas possivelmente, se fosse um pneumotórax pequeno, nós poderíamos perder esse diagnóstico caso o exame, em pacientes que realizam esse exame deitado. Então, primeira dica, sempre que possível, a gravidade tem que estar atuando para o ar subir e deslocar a pleura visceral da pleura parietal. E essa linha aqui, que nós chamamos de linha pleural, é um achado dito como patognomônico do pneumotórax. Como esse pneumotórax era moderado, esse paciente já tinha aqui um dreno
pleural, essa radiografia foi realizada já após a drenagem do pneumotórax desse paciente. Já tinha um dreno no espaço pleural. E mesmo assim percebam o volume ainda aqui do pneumotórax. E a segunda dica, talvez até um pouco mais importante do que a primeira, é para nós não perdermos diagnóstico de pneumotórax de pequeno volume, como nesse paciente aqui, por exemplo. Nós estamos vendo que esse exame aqui foi realizado com o paciente em pé ou sentado, porque eu vejo o nível hidroaéreo na bolha gástrica, onde o líquido fica para baixo e o ar fica para cima, formando essa linha reta do nível hidroaéreo, líquido para baixo e ar para cima. Percebam que aqui do lado direito eu tenho um pequeno pneumotórax. Olhem como os vasos do lado esquerdo normal chegam bem próximo da periferia, e aqui eu vejo a vascularização até aqui mais ou menos, e de lá até a superfície lateral da caixa torácica eu não visualizo mais os vasos. E aqui eu vejo uma área hipertransparente, um acúmulo de ar. Quem tem mais experiência já consegue visualizar essa linha da pleura visceral aqui, que é o sinal patognomônico do pneumotórax. Então, um pneumotórax de pequeno volume. Quando a gente olha e tem dúvida, o que nós podemos fazer? Que é a minha segunda dica para vocês. A gente realiza um exame em expiração forçada. Com isso, o volume do pulmão ele vai reduzir e o espaço pleural ele vai aumentar. Como esse espaço pleural ele está ocupado por ar, pelo pneumotórax, facilita a nossa detecção. Percebo no exame em inspiração, que é o exame padrão do tórax, o paciente enche bem o peito de ar, e o exame em expiração, o pulmão reduz volume, o espaço pleural aqui ocupado pelo ar do pneumotórax aumenta, e aí facilita a nossa visualização da nossa linha pleural, da pleura visceral, que é o sinal patognomônico de pneumotórax. Então lembrem dessas duas dicas. A primeira, realizar o exame em pé ou sentado, sempre que possível. E a segunda dica, na suspeita, na dúvida de pequeno pneumotórax, lembre de realizar o exame em expiração. Obrigado pela atenção. Se você gostou do conteúdo, lembre de clicar no sininho para ser avisado dos próximos vídeos.